Já alguma vez uma simples palavra te atingiu tão fundo? Apenas uma frase, e o seu dia fica estragado. Ficamos com raiva, ofendemo-nos, remoendo a situação na cabeça repetidamente. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma de fazer com que os insultos simplesmente escorreguem de você, como se batessem numa parede? E este método não foi inventado por psicólogos modernos, mas por filósofos antigos. Hoje, vamos explorar a resposta dos estoicos aos insultos, e ela vai realmente te surpreender. Não se trata de virar a outra face ou de aguentar em silêncio. É sobre como adquirir uma verdadeira superforça mental. Então, quem eram os estoicos? Em poucas palavras, eram pessoas da Grécia e Roma antigas, mestres da filosofia prática. Entre eles, estavam o escravo Epicteto, o conselheiro do imperador, Sêneca, e até mesmo o próprio imperador, Marco Aurélio. Eles não viviam numa torre de marfim, mas buscavam respostas para as questões mais prementes da vida. E a pergunta, como reagir ao negativo, era uma das principais. Então, para começar, vamos entender o que realmente acontece quando você é insultado. Os estoicos nos convidam a enxergar isso como uma simples cadeia de eventos. E nessa cadeia, há um elo crucial que, muitas vezes, nos escapa. Imagine a seguinte situação. Alguém atira uma pedra em sua direção. A pedra, por si só, é apenas uma pedra. Ela não é nem má nem boa. A mágoa ou a dor não vem da pedra, mas do fato de ela ter te atingido e causado ferimento. Com as palavras, acontece exatamente o mesmo. Quando alguém te diz algo desagradável, essas palavras, em si, são apenas um conjunto de sons, vibrações no ar. Elas não carregam consigo uma carga inerente de ofensa. Essa carga, nós mesmos a adicionamos, com nosso julgamento instantâneo, com a nossa interpretação. Alguém diz, esse vestido te faz parecer mais cheia, e nosso cérebro instantaneamente traduz, ele me acha gorda, pouco atraente, tem um péssimo gosto, como ele ousa. É exatamente essa tradução interna, essa avaliação relâmpago, que é a verdadeira fonte da nossa dor. Não as palavras em si, mas o que nós pensamos sobre elas. Os estoicos nos ensinam, entre o evento e a sua reação, há sempre um pequeno intervalo, uma pausa. É nessa pausa que reside toda a nossa força e liberdade. Nossa tarefa é aprender a perceber e a utilizar esse precioso momento, e isso nos leva a uma das ideias mais poderosas e libertadoras do estoicismo, a chamada dicotomia do controle. Parece complexo, mas na realidade é muito simples. Existem coisas que estão sob o nosso controle, e existem coisas que simplesmente não dependem de nós. Pense nisso. Você consegue controlar o clima, o trânsito, a situação econômica do país? Não. Da mesma forma, você não consegue controlar os pensamentos, as opiniões e, o mais importante, as palavras de outras pessoas. Tentar fazer isso é uma batalha perdida de antemão, que vai sugar toda a sua energia. Alguém decidiu dizer algo desagradável para você. Essa é a escolha e a ação dessa pessoa. Está na zona de controle dela, não na sua. E o que está então sob o nosso controle? O que nos resta? Os estoicos respondem, o mais importante, nossos próprios julgamentos, nossas opiniões, nossas reações e nossas ações. Ou seja, todo o nosso mundo interior. E quando você realmente compreende isso, a mágica acontece. Você para de gastar energia em uma luta inútil contra o mundo exterior e se concentra naquilo onde você é o senhor absoluto, na sua reação. Um insulto é apenas um ruído externo. A sua serenidade é uma escolha interna. A nossa reação a essas palavras, no entanto, é 100% nossa responsabilidade. E é nisto que reside a nossa autêntica e inabalável liberdade. Imagine que, cada vez que alguém tenta provocá-lo, essa pessoa lhe estende um controle remoto do seu humor. Ela aperta o botão raiva, esperando que você exploda. Aperta o de mágoa, torcendo para vê-lo desanimar.
Mas um estoico sabe que esse controle é uma farsa. O verdadeiro está sempre no seu bolso. Só você decide qual emoção ligar. Ou se vai ligar alguma coisa, afinal. Você pode simplesmente olhar para esse controle estendido, sorrir mentalmente e seguir em frente com a sua vida. Essa liberdade é não ser uma marionete, cujos fios são puxados por qualquer um que passa. É a liberdade de permanecer fiel a si mesmo, de manter sua paz interior, independentemente da tempestade que se enfureça lá fora. Sua serenidade não é algo que possam lhe dar ou tirar. É algo que você constrói dentro de si, com cada escolha consciente que faz. E essa é a verdadeira força. Vamos aprofundar um pouco. Pense nisto. Um insulto é apenas a opinião de outra pessoa. Não é um facto inquestionável, nem uma lei universal. É apenas a perspectiva subjetiva de alguém. Vamos fazer um experimento mental. Se alguém se aproximasse de si na rua e, com toda a convicção, afirmasse que o céu é roxo com bolinhas verdes, sentiria-se ofendido? Ficaria irritado? Muito provavelmente, você daria de ombros e pensaria que a pessoa não está em seu perfeito juízo. Você não duvidaria da cor azul do céu, porque a sua percepção da realidade é clara. Então, por que razão, quando alguém expressa uma opinião negativa sobre si, a aceita tão facilmente como uma verdade inquestionável? Quem é essa pessoa para se arrogar o direito de ser o juiz supremo da sua personalidade? As palavras dela não refletem a sua realidade. Elas são um espelho da realidade dela, do seu estado de espírito, dos seus complexos, das suas vivências. Talvez essa pessoa tenha tido um dia mau. Talvez esteja com inveja. Talvez seja apenas alguém com pouca inteligência. A opinião dela sobre si diz muito mais sobre ela própria do que sobre si. E permitir que essa opinião tenha poder sobre os seus sentimentos é voluntariamente entregar as chaves da sua própria felicidade a um completo estranho. Agora, pergunte a si mesmo: qual é a origem da ofensa? Os estoicos consideravam este exercício fundamental, porque nem todas as opiniões e nem todas as fontes têm o mesmo peso. Vamos imaginar uma situação simples. Se um cão ladrar para si na rua, o que você faria? Não vai começar a gritar com ele em resposta, vai? Não vai tentar convencê-lo de que está errado e que, na verdade, você é uma boa pessoa? Você não vai levar o latido para o lado pessoal e não passará o dia todo preocupado com o que aquele cão pensa de si. Simplesmente seguirá em frente, porque entende. É um cão, ele está apenas a ladrar. Os estoicos propõem aplicar este mesmo princípio a certas pessoas. Quando alguém o insulta, agindo não pela razão, mas pela raiva, inveja ou ignorância, essa pessoa pouco se diferencia de um cão a ladrar. As suas palavras não são uma crítica ponderada, mas apenas ruído emocional. Entrar numa discussão com tal pessoa é o mesmo que descer ao seu nível e ladrar de volta. É um desperdício inútil da sua energia e da sua dignidade. Uma pessoa sábia vê a origem do ruído e simplesmente segue em frente, mantendo a sua serenidade. O próximo passo é a sinceridade implacável consigo mesmo. Este método exige coragem, mas é incrivelmente eficaz. Quando alguém o ofender ou criticar, faça a si mesmo uma pergunta simples. Será que há um pingo de verdade no que foi dito? Digamos que um colega lhe atire. Você sempre deixa tudo para a última hora. A primeira reação é ficar ofendido. Como ele se atreve? Ele não é flor que se cheire. Mas o estoico faz uma pausa e se pergunta: será que é verdade? Será que eu realmente, às vezes, deixo as coisas para depois? Será que a minha procrastinação realmente cria problemas? Se, ao olhar honestamente para dentro de si, você encontrar um fundo de verdade na crítica, por que se ofender? A pessoa, mesmo que de forma rude, acabou de lhe dar um feedback gratuito. Ela apontou para o seu ponto fraco, uma área para crescimento. Em vez de se zangar, você pode agradecer-lhe, mesmo que apenas mentalmente, e usar essa informação para melhorar. Na verdade, ele lhe fez um favor.
E ficar ofendido com um favor é, convenhamos, um tanto estranho. Essa abordagem transforma qualquer crítico de inimigo num professor inesperado. E se a ofensa for uma completa mentira? E se alguém te disser algo que não tem absolutamente nada a ver com a realidade? Os estoicos afirmam que, nesse caso, sentir-se ofendido é ainda mais absurdo. Imagine que alguém se aproxima de você e, com toda a seriedade, diz: "Você é um bule de chá." Ou: "Tenho certeza de que você é, na verdade, uma girafa disfarçada de ser humano." Qual seria a sua reação? Raiva? Mágoa? Duvido muito. Muito provavelmente, você vai rir, ou simplesmente revirar os olhos. Por quê? Porque essa afirmação é tão descabida, tão longe da verdade, que simplesmente não te atinge. Não tem como te ofender. Então, por que, quando alguém te diz: "Você é um fracassado", e você sabe perfeitamente que não é, a sua reação é diferente? Uma ofensa falsa é o mesmo que ser chamado de bule de chá ou girafa. É apenas um aglomerado de sons que não tem qualquer correspondência com a realidade. Zangar-se com uma mentira é como zangar-se com um mau tempo. É inútil e só serve para te estragar o dia. A verdade está do seu lado. E se é assim, a mentira dos outros é um problema de quem a profere, não seu. Simplesmente não deveria te afetar. É aqui que a verdadeira magia começa. Os estoicos nos ensinam uma técnica simples, mas incrivelmente poderosa. Separe o evento da sua avaliação. Existe o fato e existe a sua interpretação desse fato. E são duas coisas completamente diferentes. Vamos analisar com um exemplo. Fato: seu chefe levantou a voz durante a conversa com você. E a sua avaliação imediata, o seu comentário interno, seria: "Ele me humilhou. Ele não me respeita. Que horror." E é exatamente essa avaliação, e não o fato de ele ter levantado a voz, que lhe causa dor e estraga seu humor o dia inteiro. Mas agora, vamos tentar de outra forma. O fato permanece o mesmo. O chefe levantou a voz. Mas em vez da avaliação automática, você simplesmente constata: a pessoa está falando mais alto que o normal. Talvez esteja nervosa. Talvez esteja sob estresse. E pronto. Você removeu da equação os rótulos de insulto e humilhação. Você deixou apenas o fato puro e simples. E o que acontece? A carga emocional desaparece. A situação deixa de ser uma tragédia pessoal e torna-se apenas um acontecimento comum da vida. Percebe a diferença? Este exercício é um verdadeiro treino para a mente, que permite manter a clareza e a calma. Os estoicos eram pessoas práticas e compreendiam que, por vezes, a lógica por si só não é suficiente. Por isso, tinham outras ferramentas no seu arsenal. Uma das mais elegantes é o humor. O humor funciona como um amortecedor perfeito, dissipando instantaneamente a força de qualquer golpe. Recordemos a história de Catão, um dos mais respeitados políticos romanos. Certa vez no fórum, o seu oponente, sem encontrar argumentos durante uma discussão, simplesmente o atingiu no rosto. Imaginem a cena, uma humilhação pública, com todos a observar. Uma pessoa comum ficaria furiosa, partiria para a briga, começaria a gritar. Mas o que fez Catão? Nem sequer se zangou. Com calma, tocou no rosto e, com um leve sorriso irônico, proferiu: "Estranho, esqueci-me de que é preciso sair à rua com um capacete." Apenas uma frase. E o que aconteceu? Ele não só manteve a sua própria dignidade, como também ridicularizou o agressor, fazendo-o parecer um completo idiota. Mostrou que aquela agressão primária não o afetava minimamente. O humor desarma o agressor, demonstra a sua força interior e autoconfiança, e, o que é mais importante, impede que o veneno da mágoa penetre em si. Afinal, é impossível rir e sentir-se ofendido ao mesmo tempo. Outra ferramenta poderosa, que os estoicos valorizavam acima de muitas palavras, é o silêncio. Mas não aquele silêncio impregnado de desprezo e ressentimento. Não quando você faz birra e vira as costas de forma ostensiva. Não. O silêncio estoico é um silêncio calmo,
consciente e confiante. Quando você responde a uma ofensa com esse tipo de silêncio, envia um sinal muito claro. Você diz, sem palavras: o que você disse é tão insignificante e mesquinho que nem merece a minha resposta. É como ignorar o zumbido de uma mosca irritante. Você simplesmente continua com as suas próprias coisas. Essa reação muitas vezes desconcerta o agressor muito mais do que qualquer explosão de raiva. Ele espera de você emoção, gritos, discussão. Isso é combustível para o ego dele. E você lhe dá nada. O vazio. As palavras dele voam para essa nulidade e não encontram eco. Isso demonstra que a tentativa dele de o atingir falhou. Você está num outro nível, onde os pequenos ataques dele simplesmente não conseguem chegar. É um silêncio de força, não de fraqueza. Lembre-se, para que um insulto te afete, você precisa aceitá-lo. Os estoicos usavam uma metáfora muito ilustrativa. Imagine que alguém queira te dar um presente. A pessoa estende uma caixa para você, amarrada com uma fita. Mas você olha para ela e diz, obrigado. Não preciso. E simplesmente não a pega. O que acontece com o presente? Ele permanece com quem tentou entregá-lo. Um insulto é exatamente esse mesmo presente. A pessoa lhe estende sua raiva, sua inveja, seu mau humor, embrulhados em um pacote de palavras ofensivas. Ela quer desesperadamente que você aceite esse presente, porque assim ela se sentirá mais leve, como se estivesse compartilhando sua dor. Mas você não é obrigado a aceitá-lo. Você sempre tem uma escolha. Você pode simplesmente dizer, obrigado. Pode ficar com isso. E quando você se recusa a aceitar esse presente negativo, ele permanece com quem o ofereceu. Toda a raiva, todo o veneno que era para você, fica com ela. É problema dela, não seu. Compreender esse princípio simples, não aceitar o presente, traz uma sensação incrível de controle e liberdade. Agora, vamos dar um passo adiante e tentar olhar para dentro da mente de quem nos ofende. Pense nas suas verdadeiras intenções. Pode parecer estranho, mas os estoicos insistem. As pessoas não agem mal por serem intrinsecamente más, mas porque estão enganadas. Agem por ignorância ou por uma dor profunda. Uma pessoa que é feliz, satisfeita consigo mesma e com a sua vida, não vai gastar tempo nem energia a humilhar os outros. Simplesmente não precisa disso. A agressão e o desejo de magoar são quase sempre um grito de ajuda. É um sintoma de problemas internos profundos. Quando o seu colega lhe lança uma farpa, talvez ele tema que você ocupe o lugar dele. Quando alguém na internet escreve um comentário raivoso, talvez esteja apenas a ter um dia péssimo e esteja a tentar descarregar a frustração. Ao compreender isto, deixa de o ver como um inimigo malvado. Passa a vê-lo como uma pessoa infeliz e confusa. E essa compreensão muda radicalmente a sua reação. E é precisamente quando começa a compreender as motivações do outro que uma transformação incrível ocorre. A sua raiva, o seu ressentimento, dão naturalmente lugar à empatia, ou no mínimo, à compaixão. Em vez de a ideia, seu canalha, como se atreve, ferver dentro de si, surge uma completamente diferente. Coitado. O que estará a acontecer na sua vida para encontrar o único consolo em magoar os outros? Quão mal se deve sentir por dentro? Isto não significa que deva justificar o comportamento dele. Não. Mas passa a vê-lo já não como um adversário à altura, mas sim como uma pessoa que sofre. Tal como um médico olha para um paciente doente. Iria zangar-se com alguém com febre alta por estar a delirar? Aqui, a situação é a mesma. Percebe que as palavras dele não são um ataque pessoal, mas sim um sintoma da sua própria doença, da sua dor interior. E esta postura não só o protege, como também o coloca numa posição muito mais forte, sábia e humana. Os estoicos dominavam a arte do treinamento mental. Eles se preparavam para as adversidades antes mesmo que elas surgissem, em vez de esperar que acontecessem. Uma das suas práticas principais era a premeditatio malorum,
que pode ser traduzida como premeditação dos males ou antecipação de dificuldades. É como um treino de combate a incêndios para a sua mente. Você não espera por um incêndio real para pegar num extintor pela primeira vez, certo? Da mesma forma, não deve esperar por uma ofensa real para começar a pensar em como reagir a ela. Em vez disso, num ambiente calmo, por exemplo, pela manhã, dedique alguns minutos a esta prática. Imagine a situação mais desagradável que poderia acontecer hoje. Por exemplo, que o seu chefe lhe dê uma bronca, ou que alguém no transporte público o empurre e seja mal educado. E depois, ao imaginar isso, planeie a sua reação ideal, a sua reação estoica. Como irá manter a calma? Que palavras dirá? Ou, pelo contrário, se manterá em silêncio? Como se lembrará de que aquilo é apenas ruído externo? Ao reproduzir esse cenário na sua mente com antecedência, você cria uma espécie de memória muscular para a sua mente. E quando uma situação semelhante realmente acontecer, não se sentirá desorientado. A sua reação já não será de pânico e automática, mas sim calma e treinada. Mais uma técnica brilhante para diminuir instantaneamente a importância de qualquer ofensa é ver a situação de uma perspectiva aérea, ou, como diriam os estoicos, olhá-la da perspectiva do cosmos. Agora, no momento em que algo o magoa, pare por um segundo. Mentalmente, eleve-se acima de si mesmo. Primeiro, até a altura do telhado da sua casa. Consegue ver-se? Um pequeno ponto. Agora, suba ainda mais, até a altura de um avião em voo. Mal consegue distinguir a sua cidade. E agora, mais alto ainda, a órbita da Terra. Nosso planeta é uma bela esfera azul. E em algum lugar lá embaixo, num pontinho minúsculo nessa esfera, o seu pequeno conflito está a acontecer. E agora, vamos além dos limites do sistema solar. Na vastidão da nossa galáxia, a Via Láctea, com as suas centenas de milhares de milhões de estrelas. E depois, na escala de todo o universo, com os seus milhares de milhões de galáxias. Agora, volte mentalmente. Diga-me, aquela palavra ofensiva dita há 5 minutos, ainda parece tão importante, tão catastrófica? Esta técnica não desvaloriza os seus sentimentos. Ela apenas devolve as coisas à sua verdadeira dimensão. E nessa dimensão, a maioria das nossas mágoas é apenas poeira cósmica. Um insulto não é um problema. É uma ferramenta de treino. Os estoicos sugerem que encare cada situação desagradável e cada pessoa grosseira, não como uma fonte de sofrimento, mas como uma oportunidade de prática. Imagine que é um atleta a querer ganhar massa muscular. Não fugiria dos pesos e dos halteres, certo? Pelo contrário, procurá-los-ia, porque sabe que é a resistência, é o peso que o torna mais forte. Os insultos e as dificuldades da vida são os seus pesos mentais. Cada vez que alguém tenta tirá-lo do sério, é como se o destino lhe dissesse: olha, aqui tem um excelente parceiro de sparring. Vá lá, mostre o que aprendeu, exercite a sua paciência, aperfeiçoe a sua calma, teste a sua sabedoria. Se começar a encarar cada situação destas, não como um ataque, mas como um treino, a sua perspectiva sobre o mundo mudará completamente. Começará até a sentir uma certa gratidão por aqueles que lhe causam transtornos. Afinal, sem eles, não teria a oportunidade de se tornar mais forte. Então, segundo os estoicos, o que constitui o verdadeiro dano? Dinheiro? Reputação? A opinião alheia? Não. Tudo isso eles chamavam de externo e indiferente. O único dano real é aquele que você causa ao seu próprio caráter, à sua alma, à sua mente. Marco Aurélio escreveu que sua alma se colore com a tonalidade dos seus pensamentos. Se, em resposta a uma ofensa, você enche sua mente de raiva, ressentimento, pensamentos de vingança, é aí que reside o verdadeiro prejuízo. Você mesmo contamina seu mundo interior. Você permite que um evento externo destrua seu bem-estar interno. As palavras de outra pessoa não podem ferir seu caráter sem a sua permissão.
Elas são como flechas que podem arranhar sua armadura, mas não podem atingir seu coração, a menos que você mesmo abra os portões para elas. A verdadeira tragédia não é quando você é chamado de tolo. A verdadeira tragédia é quando você, ao acreditar nisso ou se irritar, age como um tolo. O que deve ser protegido não é a sua reputação aos olhos dos outros, mas a pureza e a serenidade da sua própria mente. Mais uma técnica muito prática que pode ser usada em qualquer situação é a reformulação, ou reframing. O nosso cérebro adora rotular e, regra geral, atribui os rótulos mais dramáticos. A nossa missão é substituir esses rótulos por outros mais objetivos e neutros. Imaginemos que o seu chefe grita consigo à frente de todo o departamento. O seu pensamento automático, o rótulo que atribui é: ele está a humilhar-me. É uma reprimenda pública. Que vergonha! Este rótulo desencadeia imediatamente uma tempestade de emoções negativas. Agora, vamos tentar reformular. Em vez de ele está a humilhar-me, tente dizer a si mesmo: esta pessoa está a expressar as suas emoções em voz alta devido ao estresse relacionado com os prazos do projeto. Em vez de que vergonha, pense: ocorreu uma conversa de trabalho desagradável, testemunhada pelos colegas. O que é que mudou? Retirou a avaliação emocional e deixou apenas a descrição dos factos. Não está a justificar o comportamento do chefe, apenas a chamar as coisas pelos nomes. Esta mudança de formulação funciona como um duche de água fria para as emoções. Permite-lhe distanciar-se da situação, deixar de a encarar como um ataque pessoal e começar a pensar de forma racional. Ok, o que é que posso fazer nesta situação para resolver o problema? Em última análise, todas essas técnicas e princípios convergem para um único objetivo principal: a recompensa suprema que todo estoico almejava. Esse estado é chamado de ataraxia. A palavra pode ser traduzida como tranquilidade de espírito, imperturbabilidade ou serenidade interior. Imagine um lago profundo em um dia sem vento. Sua superfície é um espelho perfeito. Essa é a ataraxia. Isso não significa que você se torne um robô insensível. Significa que você deixa de ser escravo das suas emoções. Você as sente, mas elas não o controlam mais. Cada reação intempestiva a uma ofensa, cada explosão de raiva, cada minuto gasto com ressentimento é como uma pedra lançada nesse lago. Ela cria ondulações, turva a água e priva você da clareza. O estoico compreende que a sua tranquilidade de espírito é o bem mais valioso que ele possui. E ele não está disposto a trocar esse tesouro pelo prazer duvidoso de uma grosseria em resposta ou por horas de ruminação devido a palavras alheias. A ataraxia é a sua bússola interna. E cada vez que escolhe uma reação, você pode se perguntar: essa ação me aproximará da serenidade ou me afastará dela? A resposta será sempre óbvia. E agora, chegamos ao ponto crucial. Aquela virada que muda tudo. Estão prontos? A ideia mais surpreendente e impactante dos estoicos é a seguinte: um insulto, por si só, não existe na natureza. Ele existe apenas na sua mente. Um insulto não é o que lhe dizem. Um insulto é o seu consentimento interno de que foi diminuído. É o seu próprio veredito. Alguém atira palavras em você como uma bola, mas cabe apenas a você decidir se a agarra e a guarda no peito, ou se simplesmente a deixa passar. No momento em que você entende que, para que um insulto seja efetivo, é necessário o seu próprio sim de aceitação, você assume 100% do controle. Você não é mais uma vítima das palavras alheias. Você é o guardião da sua fortaleza, da sua mente, e ninguém entrará nela sem a sua permissão. Em resumo, o estoicismo ensina-nos não a reprimir as emoções, mas a compreender a sua origem. Em vez de ser um fantoche cujas cordas são manipuladas por qualquer um, você se torna o mestre do seu mundo interior. A mágoa é uma escolha, e você pode simplesmente escolher não se magoar.
Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se estas ideias o fizeram refletir ou foram úteis, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos sobre filosofia prática. E agora, uma pergunta para você. Qual princípio estoico você achou mais poderoso e relevante para a sua vida? Ou talvez você tenha o seu próprio método para lidar com a mágoa? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Será muito interessante ler